Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 29 de novembro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus. Uma pessoa que nasceu do alto, uma pessoa que é nascida de Deus. Para me ajudar nestas meditações que começamos no verão europeu em julho deste ano, eu estou lendo com vocês em Filipenses capítulo 1, verso 11, no final da oração de Paulo pela igreja de Filipe. Quando ele diz cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça. O resultado da justiça de Deus. A justiça de Deus é a forma que Deus tem de pensar, de refletir, de andar, de caminhar, de ser. E é esta justiça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque Cristo se tornou justiça de Deus por nós, nos diz Paulo. Nós encontramos também a palavra justiça, a mesma que está em Filipenses 1:11, também aparece em Filipenses capítulo 3, verso 6 e Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses 3:6 diz o seguinte: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele pensava então ser irrepreensível segundo a justiça da lei. Esta é a primeira justiça que aparece aqui. Em seguida, nós vamos encontrar duas justiças em Filipenses 3:9. É ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, a justiça de Deus que você obtém através da fé, que também é um presente de Deus, como a graça de Deus. Efésios capítulo 2. Interessante que Paulo aqui vai falar de três justiças. A justiça da lei, que ele tentava ser irrepreensível no que se diz respeito a esta justiça. Depois ele vai falar da sua própria justiça. Ele tenta com a sua própria justiça. É por isso que ele, depois de ter perseguido os cristãos na Palestina, ele vai pedir cartas para poder ir perseguir cristãos na Síria também. E antes de entrar em Damasco, que na época já era a capital da Síria, ele vai ter um encontro com aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. E Jesus vai dizer para Paulo: Paulo, por que você está me perseguindo? Ficou doido? Como você pode pensar que você pode ficar dando soco em agulhas? Não é? Que coisa de louca! Olha que coisa mais de doida! Paulo estava tentando obter a justiça da lei através da sua própria justiça. Deus nos propõe uma outra coisa. Ele nos propõe Jesus Cristo, que se fez justiça de Deus por nós. Olha como Paulo vai descrever a loucura dele. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Isso está escrito em Filipenses 3, 7 e 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A justiça de Deus te introduz nesse conhecimento. Olha, talvez o conhecimento também te introduz na justiça de Deus, que ele chama aqui de conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu as considero como excremento para poder ganhar a Cristo. Veja que aqui Paulo não está dizendo que esterco são aquelas coisas horrorosas que ele fazia. Ele está dizendo aqui que esterco era aquilo que ele fazia e que pensava que era bom. Muitas das coisas que a gente faz pensando que é bom é esterco. E você sabe muito bem para que serve esterco. A justiça de Deus nos introduz no reino de Deus. É algo superior e eternamente melhor do que a religião. Paulo era super religioso, mas era um homem cheio de ira, cheio de ódio, porque a religião não consegue limpar o coração do homem. Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Só o sacrifício de Cristo pode purificar a sua consciência. Se você está em Cristo, a sua consciência já foi purificada. Você está dentro da justiça de Deus. A justiça de Deus está em você. Você não precisa da sua própria justiça, porque tudo que você faz fora da justiça de Deus é esterco comparado à justiça de Deus. Que Deus te abençoe.